Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Como eu tenho falado e repito, a obra da cruz não pode ser reduzida ou parcelada em pedaços que escolhemos abraçar ou não. A obra da cruz não somente nos assegura perdão para os nossos pecados, e falamos sobre isso com todas as letras, mostrando o que Cristo fez. Ele nos substituiu na pena que cabia a nós, que merecíamos sofrer. Ele nos substituiu e assim conseguiu para nós não somente perdão pelo pecado, mas livramento e libertação do pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. Ou seja, a obra da cruz, assim como ela é aplicada às nossas vidas, compreende dois aspectos principais ao discutirmos nesta série, que é perdão e também a santificação. Ou seja, nós somos justificados perante Deus, nossa posição, nosso acesso a Deus é assegurado pelo perdão, mas também a nossa vida não é mais pautada por um Senhor que deseja nos destruir, porque o fim do pecado é a morte. Seu propósito nesse mundo é a morte de todos. Ele adentrou o mundo através de Adão, através da desobediência de Adão, e quando Cristo veio, Ele nos libertou deste cativeiro. Quem não conhece a Cristo é escravo do pecado, escravo daquela atitude que rejeita as coisas de Deus, que rejeita a Deus, como nós lemos em Romanos 1, na primeira mensagem, já 4 semanas atrás, nós falamos sobre isso, que pecado, na sua essência, é rejeitar a presença de Deus, os preceitos de Deus, a glória de Deus, e abraçar e amar outras coisas. Em se tratando de pecado, historicamente a igreja tem dois tratamentos e ambos são errados. O primeiro é o antinomianismo, ou seja, a anti-lei, em que pessoas dizem: não, eu posso viver do jeito que eu bem entendo, eu posso viver da minha maneira, eu não preciso obedecer o que seja, porque agora eu estou na graça e não estou mais na lei. Isso é, em muitos setores, conhecido como o hipercalvinismo. Eu fui eleito, eu fui predestinado, e nada que eu possa fazer vai impedir que eu vá para o céu. Então eu posso viver do jeito que eu bem entender, de consciência livre. Por quê? Porque Cristo perdoou tudo. Isso é um erro e é uma heresia. Há um outro erro do outro lado, porque o pêndulo nunca para no meio, não é? Quando você vê aquele relógio que tem o pêndulo, ele nunca para no meio, ele sempre vai para o outro extremo. O outro extremo do antinomianismo é o legalismo. E o legalismo começa a regrar as nossas vidas por regras de isso pode, isso não pode. Legalismo, nós vimos historicamente recente, num certo setor de igrejas pentecostais que proibiam que mulheres cortassem o seu cabelo, ou que usassem calças compridas, ou que homens usassem bermudas, né? Porque afinal de contas os pelos das nossas pernas são pecaminosos e os olhos, e a gente ri hoje, mas a verdade é que há pessoas que levam isso muito a sério. O legalismo se prende
a certas convenções sociais e começa a enredar pessoas com essas regras, dizendo isso não pode tocar, e tem a ver com dias da semana, tem a ver com festas, tem a ver com comida que se come ou não come. E boa parte desse legalismo surge por causa de um zelo de tentar obedecer a palavra de Deus em todos os seus sentidos, inclusive recorrendo a certas regras do Velho Testamento, fazendo com que, por exemplo, você não possa comprar algo no dia do sábado, ou, no caso cristão, do domingo, que você não pode pagar por um hambúrguer, porque afinal de contas é o dia do Senhor. E nós vamos ver que isso trata-se de algo que contraria a lei de Cristo. Continuando na leitura, em Colossenses 2, versículo 6. Vamos ver agora exatamente isto. Versículos 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das novas luas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Legalismo parece espiritual, é o que mais parece espiritual. Mais ainda do que as pessoas que têm visões. E aqui ele está tratando de duas situações, dois tipos de pessoas. Pessoas que são tão espirituais que vivem tendo visões, estão se revelando todo mundo. Dão uma de, como posso dizer? São tão espirituais que as pessoas cultuam essas pessoas praticamente. Chegam e dizem: olha, eu tive uma visão a seu respeito. Outro dia alguém me ligou e disse: eu quero falar contigo porque eu tive um sonho contigo. Eu disse: pode guardar seu sonho.
até porque não era uma pessoa bem intencionada. E eu já sabia que essa pessoa usava visões para convencer pessoas a chegar perto dela. E ele disse, não preciso de uma revelação, porque eu tenho a palavra de Deus. Me desculpe, mas eu não vou ouvir sua revelação. Mas há pessoas que dizem, olha, eu tenho uma palavra para você. E você já, opa. Olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho contigo. Opa. E há pessoas que dizem assim, bispo, eu tive um sonho contigo, de um cavalo azul flutuando por cima da sua cama. O que quer dizer isso? Eu disse, quer dizer que você comeu uma pizza estragada. Por quê? Porque não quer te dar nada, mas as pessoas dão uma de, olha, eu vi agora um vulto e tal. Esse é um tipo de problema, de pessoas que parecem muito espirituais. O outro problema são pessoas que parecem a ira de Deus. Andam por aí dizendo, não pode, não deve, não sei o quê. E criam o problema, olha, meu irmão, você está em pecado. E tentam colocar sobre nós uma espécie de camisa de força, usando regras velho-testamentárias que se cumpriram, que são sombras do que haveria de vir, são sombras de Cristo. O sabatismo, portanto, é revelado como algo falso, é uma prática falsa, não é uma prática cristã. Claro que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, e eu separo o dia do Senhor para cultuar a Deus, mas eu não faço isso de uma maneira religiosa, eu faço isso de coração. Cristo fez tantas coisas no dia de sábado. Aliás, estou lendo esses dias o Evangelho de João, e é notável quantas vezes Jesus propositadamente violou as leis do sábado. Colheu trigo com os seus discípulos, curou pessoas no dia do sábado, mandou um homem pegar o seu leito e carregar seu leito, que era proibido no dia de sábado. Então, nós vemos que essa prática era uma sombra do que haveria de vir e se completa em Cristo Jesus. Então, se ser espiritual não é viver tendo sonhos e visões, e não é seguir essas regras, o que é ser espiritual? Como é que eu posso viver uma vida piedosa? Esta é a pergunta. E é a pergunta que vem sendo, digamos, é uma pergunta implícita do que nós temos falado nessas últimas semanas. E hoje nós vamos já entrar nesse assunto de como é que eu posso ser uma pessoa realmente temente a Deus e espiritual. Continuando em Colossenses, capítulo 3 agora. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, e eu gosto quando um parágrafo começa com portanto, ou seja, fundamentado no que acabamos de ler, que Cristo morreu por nós, que essas coisas agora estão resolvidas em Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Deixa eu parar aqui um instante e só explicar isso. Nós hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, você sabe disso. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Mas nós ainda não vemos o que seremos. Quando nós virmos Cristo face a face, nós seremos transformados e seremos como Ele é. C.S. Lewis diz, se você visse o seu irmão como ele será um dia no céu, a sua tentação seria de cair de joelhos para adorá-lo. Por quê? Um dia nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Hoje o meu corpo cansa, eu sou tentado, eu tenho todos os problemas que acompanham o meu corpo, mas um dia eu vou receber um corpo glorificado. No entanto, já sou essa pessoa que eu serei em Cristo Jesus, mas isso está escondido. Isso está escondido. Então, merece mais estudo, não tenho tempo para falar mais sobre isso ainda. Então, continuando. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem
todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida que já há diferença, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Para aqui, só um instante. Olhe só o que é ser uma pessoa espiritual. Olhe como essas virtudes apontam para a vida em comunidade. Como nós tratamos uns aos outros, como nós nos relacionamos uns com os outros. A pessoa verdadeira espiritual não é uma pessoa contenciosa, não é uma pessoa facciosa, não é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que faz a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Ou seja, a espiritualidade se traduz em virtudes que abençoam uma família de fé. Não, a espiritualidade não se resume a uma série de regras e certamente não se expressa em pessoas contenciosas, que criam facções, que criam quintas colunas. Se manifestam em pessoas que perdoem ao próximo e que suportam uns aos outros. Diga para o seu vizinho: você tem que me suportar. Para ser espiritual, você tem que me suportar. Viu, filho? Você tem que me suportar. Mas a gente está muito bem. Mas é só para lembrar. Tem que me suportar. Ou seja, olha isso, ouça a música disso. Há uma música aqui. É um elo, é um amor, é uma fluência, é uma vida pacífica. A pessoa espiritual não é uma pessoa eu sou espiritual. Não, é uma pessoa que faz bem a todo mundo ao seu redor, que abençoa, é uma pessoa tranquila, sem sabe, tem pessoas que são problemáticas, e a igreja está aqui para ajudar pessoas problemáticas, e como você e eu somos pessoas problemáticas, a igreja é nosso lugar, né? Porque ninguém aqui é fácil. Eu não sou, você não é fácil, não é verdade? Todos os que não são fáceis, digam amém. Amém. Ok. Então, todo mundo sabe. Então, é por isso que você tem que dizer para o seu vizinho mais uma vez: você tem que me suportar. Não somos fáceis. Mas o que acontece? Somos salvos em Cristo, perdoados por Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Para quê? E então, como é que nós vemos isso se manifestar? Nós vemos a manifestação disto no convívio dos santos, onde há divisão, facções, brigas, desentendimentos. Aí há carnalidade, meu irmão. Isso não é espiritualidade, isso é carnalidade. Onde há apoio mútuo, sustento mútuo, ajuda mútua, onde há compreensão e amor, aí o Espírito de Deus realmente está se manifestando. Mas vamos continuar na leitura desse capítulo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O nosso problema, o que nos afasta de Deus, é a nossa natureza terrena. Essa natureza terrena se traduz, tido pela maioria como os vícios.
os vícios. Gálatas também tem uma lista. Deixe o dedo lá em Colossenses e vire para Gálatas 5. Que Gálatas tem uma lista também. É um pouquinho mais completa, ainda é Paulo. Gálatas 5. Essa natureza terrena que Paulo também chama de carne, nossa natureza carnal. Gálatas 5, versículo 16. Deixe o dedo aí em Colossenses, porque nós vamos voltar para Colossenses. Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Parando aqui. Todo cristão leva no peito um conflito. Há em nós um conflito. O mundo não sofre desse conflito. O mundo está muito bem com a carne. O mundo vive pacificamente com a carne, porque é escravo da carne. É filho da ira. O mundo nasce no pecado e vive muito bem com o pecado, até que sofre as consequências do seu pecado, e aí começa a desconfiar da sua sorte, dizendo, opa, eu acho que eu pisei na bola. Mas enquanto não sofrer pelas consequências do seu pecado, abraça o seu pecado. O cristão não. O Espírito que Deus faz habitar em nós, vive em inimizade com a nossa natureza carnal. Nós temos esse conflito íntimo. E Paulo está dizendo, não satisfaça os seus desejos carnais, mas viva pelo Espírito de Deus. Então não satisfaça o quê? Continuando na leitura. As obras da carne são. Então, são essas coisas que nós temos que não satisfazer. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Por isso que essa série do pastor Marcelo é tão importante. Idolatria está brilhante. Não perca. Ou assista. Enfim. Continuando. Ódio. Você odeia alguém? Tem alguém que você odeia? Fala sério, né? Diga a verdade. Né? Discórdia. Tem vizinho? Quem tem síndico? Estou falando sério. Ódio, discórdia, ciúmes. Que ciúmes? Qualquer ciúme. Ciúme é obra da carne. Ira. É só pegar no volante que você já sente ira nessa cidade. Né? Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, nem essa lista resolve tudo. Ou seja, coisas que a gente sabe que não são certas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é sério. Ciúme é sério. Ódio é sério. Inveja, sério. Embriaguez, sério. Não, mas eu não toco em álcool. Sim, mas você assiste 6 horas seguidas de televisão e quando você termina, quase não consegue ficar de pé. Você se embriaga com televisão. Agora na Netflix você pode assistir uma série inteira de episódios de uma vez só. Né? Alô? Bispo, não, nada a ver. Não. Nós estamos falando de algo que nos quer matar. De um poder que quer nos matar. Que quer nos embriagar. Que quer nos inflamar. Dissensões. Ódio, discórdia. Eu vivo há muito tempo no ministério. Já estou há 34 anos no ministério. E é engraçado, parece que quando surge uma divisão dentro de uma igreja, tem uma turma que adora uma boa
guerra civil. Não são ovelhas, são bodes, porque ficam batendo cabeça uns com os outros. Adoram alguém começa a falar contra o pastor e já tem gente que vem, eu também não sei sobre ele, não, ele não está numa boa fase e tal. E já gostam de dissensões, de facções, de porfias. Mas o fruto do Espírito, agora olha o contraste. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, isso é tão sério. Isso é uma questão de vida e morte espiritual e eterna. Nós estamos falando de quê? De coisas que residem aqui dentro. Não é se a manga da sua camisa está no comprimento certo. Não é se a bermuda é curta, e a perna está à mostra. Ele não fala dessas coisas. Ele fala de quê? De como eu conduzo minha vida íntima. Pecado corrói por dentro, não por fora. Há pessoas que querem arrumar o que está por fora, mas não arrumam o que está dentro. Os fariseus eram homens exemplares. Eles contavam o número de folhas nas ervas do seu jardim e cada 10ª folha arrancavam para levar para o templo para pagar o seu dízimo. Tinha fariseus que nem olhavam para cima para não pecarem ao olhar para uma mulher. Eles viviam com feridas na testa porque esparravam nas coisas. É verdade, tinha um grupo que não olhava para cima, não olhava para frente, olhava para o chão, para não correr qualquer tipo de risco de cair em tentação. Por fora, homens absolutamente irrepreensíveis, homens de bem, homens santos. Quando Jesus disse aos seus discípulos, a sua justiça tem que ultrapassar dos fariseus, todo mundo, peraí, porque hoje em dia fariseu é palavrão, naquela época era uma posição de honra. Ser um fariseu era ser um defensor da fé. Então, quando ele disse, sua justiça tem que ultrapassar os fariseus, como assim? Como é que podemos? Ele disse, porque eles cuidam somente do lado de fora, ao ponto de chamar eles de sepulcros caiados, por fora limpinhos, branquinhos. A ideia de um sepulcro pintado de branco, mas do lado de dentro podre. A vida que nós temos que viver em Cristo lida com o quê? Com o que está escondido no seu coração e na sua mente. Inveja não é algo que você manifesta para todos, é algo que você guarda no seu coração. Ódio não é algo que você vê tão facilmente, mas é algo que reside no seu coração. Abandona essas coisas, porque quem pratica essas coisas, quem abriga isso no seu coração, não herdará o reino de Deus. Nós estamos falando de salvação, gente. E nós não podemos dizer, sabe como é? Eu tenho um temperamento forte. Deus que me entende. Não pode dizer isso não tem desculpa não. Você que tem temperamento forte, arrependa-se do seu pecado de ira. Bispo, isso é muito sério. Ótimo. Se você disser isso, você está começando a entender. Hoje já é o 5º domingo que estou falando sobre isso. Eu tenho que cuidar da minha vida mental, da minha vida emocional. Cristo em nenhum lugar nos impôs regras, mas Ele disse, olhe o seu coração. Seu coração ou está sendo movido pela sua natureza terrena, ou pelo Espírito de Deus. E deixa a paz de Cristo ser o juiz. Você está em paz? Ou você está atribulado? Você está incomodado? Você está chateado? Você está invejoso? Você está irado contra alguém?
Deixa que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Esse é o Ferreira de Almeida. No NVI é seu juiz do seu coração. Ou seja, eu estou em paz. Se eu não estiver em paz, então eu tenho um problema. Porque Cristo nos mantém em perfeita paz. As coisas que nós temos que evitar: imoralidade sexual, impureza. Gente, não podemos nos deleitar em programas de televisão imorais. Isso sim. Não podemos. Não podemos. Há certos filmes que não devemos assistir. Não devemos. É torpeza. Corrói nossa alma. Seduz o nosso coração. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, tudo isso, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O nosso problema não é o nosso vizinho. Eu sou o meu maior problema. Eu sou o meu maior problema. O maior inimigo da minha alma é a minha natureza terrena. Eu sou o inimigo da minha espiritualidade. É o que está dentro de mim. Voltando para Colossenses. Colossenses. Estamos em capítulo 3. Versículo 5. Diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Façam morrer. O cristão tem que ter um alvo, é de fazer morrer a tentação sexual em sua vida, é fazer morrer a inveja em sua vida, é fazer morrer. Como é que você faz algo morrer? Bom, você tira seu sustento, você deixa ele morrer de fome. John Owen falou uma coisa importante. John Owen escreveu o livro Mortificação do Pecado. Ele disse: temos que viver matando o pecado, ou o pecado nos matará. Nós temos que viver matando o nosso pecado, ou o nosso pecado acabará conosco. Pois é por essas coisas que a ira de Deus voltará. E quem pratica essas coisas terrenas não herdará o reino de Deus. Você diz assim: mas eu nunca ouvi isso. Como assim? Eu estou na graça, eu não estou na lei. Não estamos falando de leis, estamos falando do coração. Onde está seu coração? O que você ama? Onde está o seu coração? Você está sendo movido por impulsos pecaminosos ou pelo Espírito de Deus? Você tem paz com Deus? Esta é a pergunta. John Owen diz: se nós não vivermos, se nós não matarmos o pecado diariamente, e esse pecado amanhece no nosso peito todo dia, todo dia, ele não desiste, e enquanto vivermos, nós temos que matar o pecado, ou nós seremos mortos por ele. Nós temos que manter os nossos pensamentos no quê? As coisas do alto. Nós temos que ter uma mentalidade espiritual. Nós temos que pensar nas coisas segundo o que Deus pensa. Nós temos que investir numa mentalidade. Como é que eu faço isso? Bom, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Deus. Sem ler a Bíblia. Ouça o que eu vou dizer, porque tem gente que diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, você assiste RJTV, novela, eu não sei agora como é que está a programação, porque tinha novela das 7, tinha Jornal Nacional, novela das 8, ainda tem isso. Então, vocês que assistem televisão, digam a verdade. E assim, você chega em casa, depois de jantar, você senta na frente da televisão, liga a televisão, se já não estiver ligado durante o jantar, e você assiste o lixo global até a hora de dormir. Aí você deita na cama e diz: eu tenho que ler mais um capítulo.
tem que ler um salmo. Aí você diz: Senhor é meu pastor, oh Pai amado, o demônio está querendo me tirar interesse da tua palavra. Aí você diz: Senhor, aquele que habita amigo do Altíssimo, descansa só no Todo-Poderoso. Diz o Senhor: oh Senhor, valei-me, o demônio está querendo ofuscar meus pensamentos. Depois de 6 horas de televisão, conta as horas, conta. Depois de 6 horas de televisão, você quer ler um salmo? E acha que isso é ter uma mentalidade cristã? Depois de beber o lixo do mundo, hora após hora após hora, você quer ter a mentalidade de Cristo? Não vai ter. Alô? Entenderam? Depois de assistir 50 tons de cinza, você chega em casa e lê Salmo 91, por favor, meu irmão, minha irmã, acorda. O Espírito não vai gritar. A palavra de Deus, aliás, leitura não é uma atividade natural, você sabe disso. É que nem tocar piano, você tem que aprender a ler. Você tem que se dedicar à leitura. Natural é assistir. Assistir, qualquer imbecil assiste televisão. Agora, para ler, você tem que se disciplinar. Para ler, você tem que parar, sentar. Não leia na cama. Cama serve para dormir. Não é um demônio, é seu travesseiro que está fazendo você ficar com sono. Não tenho tempo para orar. Por favor, não diga isso. Não me diga isso. Não é verdade. Não é verdade. É que você preza tanto o seu entretenimento. Não vivo sem minha novela. Você preza tanto o seu entretenimento. E não me diga: porque os outros membros da família assistem. Se estivesse pulando da janela, você também não pularia. Então, se estão bebendo lixo, se estão enchendo... Olha, meu irmão, sua cabeça não é uma lata de lixo. Para de jogar lixo na sua cabeça. Para de beber do esgoto global. Porque assim você nunca terá a mente de Cristo. Você nunca se verá livre dessas coisas que ocupam sua mente e seu coração. Porque todo esse sistema é criado para gerar em você uma ansiedade de consumo. Você fica invejoso dos que têm mais, você fica insatisfeito com o que tem. Por quê? Porque estão sempre dizendo: compre, 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 precisa de uma tela plana maior do que você tem. Olhe, o tamanho da tela que você tem já está bom. Quantos creem nisso? Aliás, já está grande demais. Muita gente carrega uma Bíblia desse tamanho, mas tem uma tela desse tamanho. Devia ter uma tela desse tamanho. Se bem que agora tem tela desse tamanho, porque você pode assistir no seu telefone. Meu Deus. Eu não consigo esperar um médico sem ter que assistir Ana Maria Braga ou eu não sei quem mais. E é um atentado não só contra a inteligência, porque cada bobagem que passa é mais uma receita de pudim, é mais uma... Então, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade. Meus irmãos, você não pode ser humilde tentando ser humilde. Se você não se humilhar na presença de Deus, você jamais será uma pessoa humilde. Se você não se ajoelhar na presença de Deus e gastar tempo na sua palavra como um servo que deveria fazer, porque o bom servo fica de olho na mão do seu mestre. E quando o mestre assinala, faça, ele faz. A gente não está nem olhando para Deus, esperamos que Deus mantenha passo conosco. Nós temos que manter passo com o Espírito, e não Ele manter passo conosco. E o bom servo senta aos pés do mestre.
E ele aprende com o mestre, ele lê as suas palavras, ele ora, ele coloca as suas petições na presença de Deus. Senão, meus irmãos, se não morreremos. Se não fizermos isso, oração diária, leitura da palavra de Deus, não é algo que realça a vida cristã, é algo que sustenta a vida cristã. Aí eu queria ser mais espiritual, porque sabe como é? Não me faz bem ser impaciente, não me faz bem. Eu queria ser assim, mais amoroso. E então faz de conta que é amoroso, né? Vem para a igreja, hoje eu vou ser amoroso. Decidi ser mais amoroso. E é uma paródia de amor, é uma paródia de humildade. Pessoas que chegam e você fala e começam a falar em voz baixa, né? E aí, meu irmão, tudo bem? Amém. Humilde, estou muito humilde, né? Contraria essa pessoa para ver se é humilde ou não, né? Pisa no calo dessa pessoa para ver, porque o humilde não revida, ele não cria contendas. Quem está sempre brigando com todo mundo é dos mais orgulhosos, porque quando um não quer, dois não brigam. E quem está brigando com todo mundo está cheio de pecado, seu coração está inflamado pela carne. A paz de Cristo tem que ser o árbitro do nosso coração, mas para isso nós temos que investir. Nós temos que investir. O que Paulo diz em 1 Coríntios 9? Abra 1 Coríntios 9. Veja só. Lembre-se que a maneira de que nós fazemos o pecado morrer é manter os nossos olhos nas coisas lá do alto, nosso pensamento nas coisas do alto, ou seja, o que vem de Deus, o que procede de Deus. Não é dizendo, hoje eu vou ser humilde. Você não pode determinar fruto em sua vida. Você não pode dizer, hoje eu vou ter o fruto do Espírito. Você tem que cultivar uma vida espiritual. E então, naturalmente, árvores não fazem força para criar fruto. Isso faz parte do processo natural de ser uma árvore. Se for uma macieira, vai criar maçãs. É natural. Para ser espiritual, você tem que ser espiritual. Não pode fazer de conta que é espiritual. Não pode ser espiritual hoje e amanhã ser carnal de novo. Você tem que cultivar uma vida de espírito, uma vida no espírito. Veja só em versículo 24. Diz, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? 1 Coríntios 9, 24. 9, 24. Onde é que eu estou? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter a coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós o quê? Nós treinamos. Nós o fazemos. Nós treinamos para ganharmos a coroa. A vida cristã não é só um bilhete de entrada no céu. Eu disse, agora eu já fui batizado, levantei a mão, eu oro, eu frequento a igreja de vez em quando, se não tiver boas ondas ou se não fizer um sol de praia, e aí sabe como é, né? Ninguém é de ferro e eu estou muito cansado porque eu trabalhei muito essa semana, né? Não é isso. Espiritualidade acontece por causa de um treinamento rigoroso, que leva a uma coroa que dura para sempre. Aí ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, não é espiritualidade por espiritualidade somente. Entende? É para ganhar um prêmio, um alvo. Mas, aí ele diz, mas esmurro o quê? O meu corpo. E faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso o grande apóstolo falou. Paulo, que foi levado a ver Deus.
que foi chamado por Cristo pessoalmente para ser um apóstolo, esse que viajou o mundo, esse que foi surrado, náufrago, apedrejado, deixado como morto, esse que deu sua vida toda para o ministério, ele ainda disse: mas além de tudo isso que eu faço, eu esmurro o quê? Meu corpo. Ele está falando do quê? Da minha natureza carnal. Eu castigo, eu privo a minha natureza carnal de qualquer capacidade de viver e me fazer mal. Eu castigo, eu reprimo, e eu esmurro. Nós temos que tratar pecado como o nosso inimigo. Alô? Nosso inimigo. Jesus disse: melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se sua mão te fizer pecar, corta a sua mão, ou seja, toma providências. O que é que te causa pecar? O que inspira em você inveja, ira, impureza sexual? Quais são as coisas que suscitam isso dentro de nós? Porque esses pecados só vivem porque são alimentados pelo mundo. O mundo alimenta o pecado, e o pecado mata. Então, para nós vivermos, nós temos que mortificar esse pecado. Nós temos que esfomeá-lo. Nós temos que matá-lo, tirando dele o seu sustento. Tirando o que... Se você tem um problema com preocupação, pare de ler o jornal. Não, o jornal... Eu tenho que ser informado. Não tem não. Porque o jornal, boa parte do jornal é propaganda, sim, até os artigos, propaganda, política, quase tudo é propaganda política, de uma maneira ou de outra. Ou previsões, opiniões, né? Quer parar de ter raiva da Dilma? Para de ler no jornal. Falando sério. Estou falando sério. Porque todos os artigos falam mal dela. Aí você fica assim inflamado, né? Quer parar de ter raiva de ser? Ou pior, se alegrar com o seu destino que parece já estar selado, né? Porque disseram que o futuro dele está complicado. Aí você fica assim: yes, pega, bate nele, pega o de seu. Cristão não se alegra com o mal, ele não se alegra com vingança. Alô? O Brasil está irado. Todo mundo odeia todo mundo. Eu tenho que cultivar a paz da minha vida. Como é que eu cultivo a paz? Assisto menos, leio menos, ou leio mais da palavra, oro mais. Eu tenho que cultivar a paz, senão eu não chegarei ao alvo. Nós, como atletas, temos que rigorosamente subjugar o nosso corpo, a nossa natureza carnal. Há um inimigo no seu peito que quer te fazer mal. Tem que matá-lo diariamente. Diariamente. Tem que desviar seus olhos, tem que mudar canal, tem que desligar. Você sabe que seu televisor tem um botão que diz off. Off. E ele funciona. Tem que parar de ler romances medievais, né? Tem que parar de ler a revista Caras, que mostra o estilo de vida dos ricos e poderosos e famosos e celebridades, e tudo faz de conta, mas fala assim, que fulano de tal passou a semana na ilha de Caras. E daí, o que eu tenho com isso? Brad Pitt agora cortou o cabelo de modo diferente. E eu tenho o que com isso? Né?
Sinceramente, esse mundo de celebridade é é mundão, é um mundo. E quer que pessoas adorem e cultivem e pensem e admirem essas pessoas que um dia vão ficar enrugadas e esquecidas. É tudo fantasia. Cristo morreu para nos salvar, para nos perdoar e para nos libertar do pecado. O pecado se manifesta não numa bermuda aos domingos. O pecado se manifesta pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pelo desejo ilícito que ninguém vê, mas que você cultiva na sua imaginação. E esse pecado mata. Faça morrer este pecado e viva para Deus.